Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Mundo Corporativo aqui pela CBN, que hoje recebe Ricardo Salles, consultor de comunicação e diversidade e pesquisador da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ricardo fez também mestrado sobre políticas de diversidade nas organizações e foi eleito, inclusive, um dos brasileiros mais influentes de 2017 no tema diversidade pela Out and Equal, maior ONG do mundo nesse assunto. Ricardo, muito obrigado por comparecer aqui ao Mundo Corporativo, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Nonato, bom dia também aos ouvintes da CBN. Ricardo, queria começar te perguntando exatamente, é um tema que você se aprofundou, você fez inclusive mestrado sobre políticas de diversidades. O que é exatamente diversidade? Quando a gente fala, é necessário trazer a diversidade para as organizações, para o mundo corporativo. O que vem a ser diversidade, Ricardo? Nonato, no contexto das organizações, a ideia de diversidade está associada diretamente à representatividade demográfica. Ou seja, é a gente olhar a sociedade em que a gente está inserido e verificar se os números daquela sociedade aparecem dentro daquela empresa. Exemplo, nós somos um país em que 54% da população se declara negra, nós somos o país que tem 51% de mulheres, o país em que 23,7% das pessoas tem algum tipo de deficiência, ou seja, 1 em cada 4 brasileiro, e o país que tem milhões de pessoas LGBTs também, eu falei de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans. Pensar diversidade é olhar para dentro das nossas empresas e refletir se esses grupos, que na sociedade não são minorias, mas são maiorias que normalmente estão excluídas, são representados dentro da organização. Diversidade é uma palavra que costuma ser utilizada como sinônimo de inclusão, e não é exatamente a mesma coisa. Se por um lado diversidade é um conceito então de representatividade demográfica, inclusão é um passo além. É o que é que a gente faz com essa diversidade e, no limite, se essa diversidade não é nenhum impeditivo para que essas pessoas possam crescer na sua carreira dentro da organização. Por exemplo, pensar em inclusão é refletir se nós temos diversidade em todos os graus hierárquicos da empresa. Se temos, por exemplo, essa presença significativa de mulheres, negros, pessoas com deficiências e LGBTs nos cargos de gestão e no board das empresas. Ou seja, se a gente não tem essa diversidade, você tem aí uma, entre aspas, ditadura de iguais, é isso? Exatamente, que na verdade é a regra em muitas das nossas empresas hoje. Se a gente observa os nossos ambientes de trabalho, Donato, eles são bastante homogêneos. Via de regra, as empresas brasileiras no topo são brancas, heterossexuais, masculinas e sem deficiências. Essa é a regra das empresas brasileiras. A gente olha estatísticas e vê que existem muito poucas mulheres em cargos de liderança em empresas grandes. Não temos também pessoas negras ocupando a mesma situação. Se a gente olha para a questão de pessoas com deficiência, embora a lei de cotas, que data de 1991, tenha representado alguns avanços, também não é possível dizer que todas as empresas cumprem essa lei ou que esses profissionais tenham espaço no mercado. Olhando para a população LGBT, aí é uma discussão mais complexa, mas a gente sabe que existe uma grande massa de pessoas completamente excluídas do mercado formal. Eu falo sobretudo de pessoas trans, de travestis. 90% dessas pessoas hoje estão na prostituição por não ter sequer acesso ao mercado de trabalho formal. Agora, o Ricardo, sempre foi assim ou não? O recorte sempre foi mais ou menos esse? Você diz em termos de representatividade? Isso. Não, a gente teve evoluções nos últimos anos e é preciso acentuar isso. A principal evolução é que diversidade finalmente entrou na pauta das grandes empresas, sobretudo das multinacionais. A gente percebe hoje, e esse é um movimento que dura que vem de pelo menos uns 4, 5 anos, num amadurecimento dessa questão. Inicialmente, a gente viu a questão sendo direcionada pela questão a partir das necessidades das pessoas com deficiência, até porque temos uma lei de cotas, então isso trazia para as empresas uma obrigatoriedade legal. Na sequência, o debate foi se encaminhando para discutir, por exemplo, questões de gênero nas organizações, a representatividade, o papel da mulher. Mais recentemente, a gente viu o surgimento de outras pautas, como, por exemplo, do movimento LGBT e do movimento negro. Nos últimos anos, houve avanços, mas quando a gente olha para essas empresas e a gente confronta os dados da sociedade com os dados das organizações,
as mudanças ainda são muito pouco significativas, né? Se a gente se reportar uma pesquisa do Instituto Ethos, que avaliou as 500 maiores empresas do Brasil, a gente sabe que nessas 500 maiores empresas, mulheres representam apenas 10% das cadeiras do board, ou seja, dos conselhos de administração das empresas. Se a gente olha pessoas negras em cargos de gestão nessas empresas, são só 4,7%. Se a gente cruza os dois dados, ou seja, olha a questão racial articulada com a questão de gênero e chega, por exemplo, nas mulheres negras... Uma negra mulher, então? Uma negra mulher, 0,4% dos cargos de gestão nas empresas brasileiras. Existe a situação que nós temos no Brasil hoje de nós termos apenas uma única CEO negra em posição de destaque, que é a Rachel Maia, da Pandora Joias, a única que ocupa um papel de destaque numa grande empresa, numa posição de CEO. Ricardo, eu vou já colocar na conversa que o ouvinte, o Robson Alberto, mandou uma observação pelo Facebook. Ele nos acompanha lá no Facebook da CBN e ele diz: a pessoa deve fazer por merecer o espaço na empresa. É o comentário dele. É isso que se busca, não? São as duas coisas. Meritocracia não é um conceito que está de encontro com o de diversidade. Não é isso. Na verdade, a gente... Ele pode ir ao encontro. Ao encontro, exatamente. Pode ser um encontro positivo. Isso passa, por exemplo, nos processos de recrutamento e seleção, a gente se questionar onde é que temos selecionado pessoas. Muitas vezes a gente trabalhou com essa lógica de eu trabalho com os melhores. Eu procuro os melhores. Só que eu também procuro naquelas mesmas 4 ou 5 faculdades, que via de regra são faculdades de elite, onde talvez a gente tenha uma presença menos significativa, por exemplo, de pessoas negras. Repensar os processos de contratação é expandir esse horizonte, buscar em mais faculdades, buscar em mais espaços de contratação, participar de feiras e, com certeza, esse movimento vai levar ao encontro de mais profissionais negros, de mais mulheres capacitadas, pessoas com deficiências e LGBTs. E aí você vai ver que tem negros com tanta capacidade quanto os outros que estão lá nesses cargos. Exatamente. Então, talvez o que se procura é exatamente isso, a mesma gama de oportunidades que todo mundo tem, né? Exatamente. A questão é de democratizar as oportunidades, Nonato. Eu acho que esse é o ponto. Eu queria que você falasse mais a respeito da pesquisa do Ethos. Né? Você destacou a mulher. Tem outros pontos que você queria chamar a atenção aqui para o nosso ouvinte desse estudo realizado pelo Ethos, que imagino que tenha sido amplo, né? Ele foi bastante amplo porque ele reuniu as 500 maiores empresas do Brasil, então isso é bastante significativo. Sem dúvida. Né? Um ponto que eu acho que chama atenção, porque é uma questão urgente na nossa sociedade, é discutir a questão racial. Então eu falava que nós temos 54% de pessoas autodeclaradas negras no Brasil, segundo o IBGE. Nos últimos anos, essas pessoas passaram a frequentar a universidade com mais intensidade, a gente sabe disso. Portanto, pensar que não existem pessoas negras, por exemplo, com a qualificação necessária para atuar nas empresas, não é verdade. Não é verdade há muito tempo já. Quando a gente olha lá dentro para as organizações, a gente nota esse profundo desequilíbrio que eu comentei com você. 54% na sociedade, 4,7% nos cargos de gestão. Pouco representativo. É muito pouco representativo. No caso das mulheres, eu destaquei esse fato porque desde 99, Nonato, mulheres já são maioria entre as que se formam nas universidades. Portanto, já há 18 anos, que é o tempo de se construir uma excelente carreira, inclusive, nós temos mais mulheres que homens se formando nas universidades. É óbvio que a presença delas é mais significativa em alguns cursos e vem crescendo em outros. Quando a gente chega nas organizações, na porta de entrada, existe um equilíbrio entre homens e mulheres. Nos processos de trainee e estágio, normalmente, 50% de homens e 50% de mulheres. É mais ou menos assim que funciona, com algumas características pontuais de algumas indústrias. À medida em que a carreira vai se desenvolvendo, a gente nota um processo de funil, ou seja, cada vez menos mulheres nos espaços mais altos das organizações. Pois aí eu vou te interromper e perguntar o seguinte, voltando à questão do nosso ouvinte, o Robson. Por que elas não passam nesse funil à medida em que entraram e, teoricamente, têm as mesmas oportunidades que os demais grupos? Eu acho que isso envolve a gente pensar a questão da diversidade não apenas na organização, mas também na sociedade. Na sociedade como um todo. De forma mais ampla. A gente tem uma pesquisa da semana passada, por exemplo, do IBGE, que mostrava uma divisão completamente, não era uma divisão, né? Era uma assimetria completa na divisão do trabalho doméstico, por exemplo. Mulheres com muito mais obrigações em casas e em relação aos filhos, por exemplo, do que os homens. E isso pode ter um impacto significativo. A gente sabe que a maternidade
para muitas empresas ainda é vista como um problema, né? Nós temos uma pesquisa da FGV que mostra que após 2 anos do retorno da licença maternidade, 50% das mulheres são desligadas das organizações. 50%. 50% num período de até 2 anos após o retorno da licença maternidade. Então, acho que refletir sobre essas questões, e no fundo, quando a gente fala isso, a gente está falando também sobre machismo, Nonato. É pensar em como a nossa sociedade foi estruturada, o espaço que foi destinado a homens, a mulheres, a pessoas com deficiências, pessoas negras, a pessoas com LGBTs, historicamente, e como isso muitas vezes se reflete nas organizações. Discutir diversidade é articular essa dimensão do ambiente de negócios com o ambiente social. Ou seja, são 2 espaços que não podem estar dissociados e que um depende do outro para o progresso. Agora, eu vou daqui a pouco fazer uma pergunta do Jean Gonçalves, que mandou aqui, que acho interessante também. Mas eu acho que hoje fala-se muito mais do tema do que há algum tempo atrás, não? Fala-se muito mais, felizmente. A discussão sobre diversidade nas organizações, ela tem início nos Estados Unidos, na década de 60, naquele momento em que a gente tinha diversos grupos na rua lutando pelos seus direitos. Eu falo aí, por exemplo, do movimento feminista, do movimento negro, entre outros. Essa discussão acontecia aqui também, mas numa intensidade um pouco menor, porque nós estávamos em plena ditadura. Isso, tinha um regime diferente. Exatamente. Aquela discussão nos anos 60, nos Estados Unidos, chegou às organizações na década seguinte. E nos anos posteriores, diversidade passou a ser associada a uma questão de sobrevivência dos negócios. Tanto que hoje o assunto ele é profundamente relacionado a mais produtividade, mais inovação e mais engajamento para as empresas. Aí você tem também uma diferença de sociedades, né? Sim, temos algumas diferenças assim, de sociedade. Aí eu vou completar com a pergunta do Jean aqui. Ele diz, como estão os programas de diversidade nas empresas brasileiras? Ele pergunta, a pauta definitivamente chegou? Qual o olhar brasileiro para essa questão? Pergunta aqui o Jean Gonçalves. Pois é, a discussão sobre diversidade, ela ganhou espaço no Brasil a partir das empresas multinacionais que trouxeram para cá suas políticas desenvolvidas já há alguns anos no exterior. Então hoje... Ele não deixa de ter razão aqui quando copiamos essas políticas estrangeiras. Ele tem muita razão no questionamento dele, né? A discussão ela começa sobretudo nas multinacionais, que hoje já formam grupos bastante consistentes, como por exemplo o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, como os compromissos do ONU Mulheres, da Iniciativa pela Igualdade Racial, entre outros grupos. As empresas nacionais, nos últimos anos, Nonato, patinaram em relação a esse assunto. O que a gente nota de 2 anos para cá é que elas têm buscado se aproximar mais da questão, provavelmente inspiradas pelas multinacionais, que elas vêm desenvolvendo políticas já mais avançadas nesse sentido, e também pelas associações que a gente falou entre a presença da diversidade, os ambientes inclusivos e melhores resultados para as empresas. Agora, Ricardo, o panorama internacional, você citou muito Estados Unidos. Europa é mais ou menos parecido com o que está nos Estados Unidos? Tem um avanço muito maior do que o que temos aqui no Brasil? Qual é o posicionamento europeu, por exemplo, nessas questões? São características diferentes de cada sociedade. Como a gente falou, não dá para dissociar o ambiente corporativo do ambiente social. Tá. O que a gente teve, por exemplo, nos Estados Unidos, pensando especificamente no movimento negro, foi um movimento bastante ativo, né? Na Europa, em algumas regiões, em alguns estados europeus, surgiram outras questões. Mas muitas multinacionais europeias que atuam aqui no Brasil também têm políticas. Até porque quando a gente olha para a Europa, é comum que haja, por exemplo, cotas para mulheres em posições de liderança, inclusive nas empresas. Isso nos países do norte europeu e em alguns outros. Então a gente nota, em alguns aspectos, Nonato, as empresas europeias mais avançadas que as brasileiras. Mas aí eu faço uma quebra, uma ressalva, que são as europeias latinas e as não latinas. As europeias latinas muitas vezes enfrentam as mesmas dificuldades que as empresas brasileiras para avançar em alguns temas e às vezes têm ainda mais dificuldade que nós para avançar em algumas agendas, como por exemplo a questão LGBT. Né? Na minha pesquisa de mestrado realizada na USP, eu notei em conversa com algumas empresas cujas matrizes estão, por exemplo, na Espanha ou França, que os gestores percebiam que no Brasil essa questão LGBT ela estava mais endereçada, longe de ser resolvida, mas ela estava mais endereçada que, por exemplo, num país como a Espanha, um país conservador, católico, características que também são nossas, mas que, segundo esses gestores, enfrentam ainda mais dificuldades para avançar com o tema. Muito bem, então depende aí de cada sociedade. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção
ali atrás, passou meio Aham. en passant, assim, que foi de maior produção com diversidade. Uhum, uhum. Como é que a gente consegue auferir isso? Aham. De onde vem que ter diversidade é mais produtivo do que ter um grupo homogêneo, Ricardo? A gente tem alguns estudos que vão associar a presença da diversidade e, sobretudo, um ambiente inclusivo, porque não basta ter a diversidade, o que a gente tem que garantir é isso que eu falei, um ambiente inclusivo em que as pessoas possam se manifestar a sua Você diversidade, tem uma afinal participação de contas. efetiva. Exatamente. O que a gente tem pesquisas hoje que associam a diversidade, por exemplo, a mais criatividade e inovação. O raciocínio por trás disso ele é bastante óbvio. Num ambiente com pessoas heterogêneas, ou seja, com pessoas todas muito parecidas, a gente deve ter as soluções mais decididas mais rapidamente, porém mais parecidas. E, desculpe, em ambientes homogêneos, eu falo de ambientes parecidos. Em ambientes heterogêneos, em contrapartida, ou seja, em ambientes em que há diversidade, nós tendemos a ter soluções mais criativas, porque as pessoas elas são instadas naquele confronto de ideias a apresentar ideias melhores. Isso vai resultar, por exemplo, em mais inovação. E aí a gente tem estudos, por exemplo, quando a gente pega as 500 empresas que aparecem no ranking da Fortune como maiores empresas do mundo, elas têm em comum, as primeiras colocadas, o fato de terem políticas de diversidade mais desenvolvidas. Outro ponto que costuma ser associado à diversidade é a questão do engajamento, ou seja, essa produtividade extra, esse empenho adicional dos funcionários na organização. E aí você me perguntou sobre medição, isso costuma aparecer, por exemplo, até numa pesquisa de clima, Nonato. Você pode colocar numa reta a percepção sobre o ambiente inclusivo ou a percepção sobre uma liderança inclusiva e em outra reta o engajamento do funcionário. Via de regra, são mais engajados aqueles que se percebem num ambiente ou com uma liderança mais inclusivas. Falando em liderança mais inclusiva, que acho que é um ponto interessante da gente pegar aqui. É claro que para a gente ter essa diversidade é necessário que a companhia tenha essa disposição. Você citou que as multinacionais talvez estejam um pouco mais alinhadas com isso, avancem um pouco mais para esse cenário. Mas puxando para a companhia em si, para a gente ter uma inclusão maior, uma participação maior e a diversidade maior, é necessário uma cabeça mais arejada, novas ideias. Isso acaba impactando o gestor, Sim. o cara que cuida de todo aquele cenário. Nós temos isso hoje no mundo corporativo aqui no Brasil? Ou temos menos do que poderíamos desejar? Ou seja, gestores que estão dispostos a exercer essa diversidade ou a facilitar a inclusão dessas pessoas? Eu acho que temos mais do que já tivemos. Tá, né? Até mas ainda não é o suficiente. Não é o suficiente, mas como eu falei, o fato de a discussão estar encaminhada em grandes empresas tem mobilizado algumas pessoas e tem colaborado, inclusive, para algumas mudanças de posicionamento em relação a esse tema. A participação, o engajamento da alta liderança, ele é fundamental. É só com a participação, quando a liderança de fato compra essa ideia, que a gente consegue avançar em relação ao tema. Ou seja, o líder, a líder, deixando claro para a organização que diversidade, que inclusão são prioridades naquele ambiente. Eu acho que a gente pode pensar a questão da diversidade, Nonato, a partir de 3 dimensões que estão completamente interrelacionadas. A primeira delas, uma camada mais externa, é essa da sociedade que nós mencionamos. Ou seja, olhar o nosso país e refletir sobre as condições que são dadas para as pessoas, se todos de fato têm as mesmas oportunidades ou não. Numa camada intermediária é o espaço das organizações, onde a gente pode pensar tanto na atuação social dessa organização, ou seja, no papel que ela deve ter para corrigir distorções que a gente vê na sociedade, não é uma responsabilidade exclusiva dela, mas é também dela, quanto no sentido do resultado. Ou seja, enquanto diversidade e inclusão vai fazer diferença para os meus negócios. E num aspecto mais central, que seria o terceiro, as pessoas. Né? As pessoas, e aí eu incluo, por exemplo, os líderes, que são aqueles que vão promover as mudanças na organização, na sociedade, e que, acima de tudo, são pessoas que precisam ser treinadas para o tema, que precisam se sensibilizar para o assunto e que muitas vezes, Nonato, não tem informação. Esses assuntos que nós estamos discutindo aqui, infelizmente, não circulam ainda com tanta intensidade nas universidades, nos treinamentos de liderança. E não está no dia a dia.
de algumas empresas não. E é importante, pensando para quem está lá na ponta, na empresa, em capacitar os seus gestores com mais informações sobre a nossa sociedade. O RH aí vai ter um papel importantíssimo nesse cenário, né? Vai ter um papel importante. Via de regra, o RH é quem elabora as políticas de diversidade. Ela não deve ficar apenas restrita ao RH. Se a gente está pensando na construção de um ambiente inclusivo, isso é responsabilidade de todos que estão nas empresas. Então eu destacaria também, além do RH, o papel de outras áreas. Primeiro, comunicação. Comunicação dentro de uma empresa hoje é a área que mais fomenta a cultura. É quem vai levar a informação, é quem pode engajar os funcionários, é quem pode falar sobre os benefícios de um ambiente inclusivo para todos nós. Em segundo lugar, outras áreas parceiras do negócio e que estão diretamente relacionadas também à questão da diversidade, como, por exemplo, sustentabilidade, relações governamentais, entre outras. Ricardo Salles é o nosso convidado, consultor de comunicação e diversidade, pesquisador na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, conversando conosco hoje aqui no Mundo Corporativo da CBN. Ô, Ricardo, isso passa por um sistema geracional, ou seja, nós temos uma geração que hoje está mais aberta a falar da diversidade, ela estaria mais disposta a fazer esse trabalho de inclusão do que gerações anteriores. Como é que você avalia isso? A gente trabalhar aqui com uma nova geração, com aqueles de uma geração um pouco anterior ou um pouco mais antiga. Sim, esse é um desafio de muitas empresas, né? Claro. A gente está vivendo esse momento no mercado que muitas organizações têm 3, se não 4 ou até mais gerações convivendo no mesmo espaço. A gente pode pensar, por exemplo, no fundador, que pode ter aí os seus 80, 90 anos e estar nativa, e alguém da geração Z, com 18, 19 anos, que entra para estagiar. A questão da diversidade avançou muito nos últimos anos, sobretudo porque ela é uma demanda das novas gerações. A gente costuma associar a diversidade, sobretudo a geração millennial, que são aqueles nascidos a partir do começo dos anos 80, e a geração Z, que é a mais recente. Essa é uma geração, essas duas, na verdade, são gerações que veem diversidade como um valor. Valor em 2 sentidos. Valor no sentido de que, via de regra, elas são dispostas a pagar mais por produtos ou serviços de empresas que elas percebem como inclusivas e respeitosas, e valor no sentido de employee branding, que é uma palavra que a gente fala tanto, que é a marca empregadora. Ou seja, essas são gerações que, quando podem, tendem a escolher empresas em que elas podem ser elas mesmas. Ou seja, empresas com ambientes inclusivos, livres de assédio, de machismo, de LGBTfobia, de racismo. E esse passa a ser um critério importante na hora até de definir onde eu vou trabalhar para aqueles que podem fazer essa escolha. Então, as novas gerações, elas facilitaram, elas ajudaram no avanço dessas discussões. O que não significa de nenhuma maneira, Nonato, que a gente tenha que carimbar as gerações anteriores ou mais antigas como necessariamente mais difíceis em relação a esse assunto ou mais preconceituosas. Eu aposto, via de regra, como eu te falei, que no ponto da informação, né? Conscientizando as pessoas, trazendo informações a respeito, a gente pode avançar. Se a gente pega um assunto para ficar em que é a questão LGBT, que é um tema que normalmente mobiliza muito as pessoas, né, e mobiliza inclusive muitos preconceitos, a gente sabe que muitas gerações antigas não têm conhecimento sobre o assunto. Para eles é novo falar sobre pessoas trans, falar sobre gay e lésbicas, falando abertamente sobre sua sexualidade nas organizações. Quando você traz estatísticas e menciona, por exemplo, que o Brasil é o país que mais assassina pessoas LGBTs em todo o mundo, foram 340 crimes de ódio apenas no ano passado. Nós somos o país em que apenas 1 em cada 3 gays ou lésbicas falam abertamente sobre a sua sexualidade no ambiente de trabalho, e o restante não fala porque houve piadas e comentários ofensivos o tempo todo. Que nós somos o país em que pessoas trans e travestis, ainda que tenham a formação exigida pelas empresas, raramente têm acesso ao mercado de trabalho formal. Ainda que tenha formação. Nós temos várias dessas pessoas, muitas até com mestrado, doutorado, e que não conseguem ingressar no mercado corporativo por uma questão de preconceito. Levar esses dados para todas as gerações costuma ser bastante poderoso, porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue conectar as pessoas com essa questão, desenvolver a empatia e estimular uma reflexão maior sobre o tema. Ô, Ricardo, e aí a gente tem também o seguinte cenário. Tem muita gente que, aliás, nesse ponto, só para eu não perder também, a questão da comunicação seria fundamental. Com certeza. Aí, diante desse quadro que você está trazendo, né? Sim.
você ter uma comunicação mais efetiva nas corporações. E, por outro lado, a gente tem muito mais esse debate hoje em torno da presença da mulher no mercado de trabalho, ou em postos de comando, da presença do gay também no cenário empresarial, do negro e etc. E tem muita gente que diz, mas é uma geração mimimi, não se pode nem mais brincar, nem fazer a piadinha que era feita anteriormente. Isso não cabe mais. É isso, Ricardo? Na verdade tem muita gente que diz, mas... E até que ponto a gente falar mais do tema pode se voltar contra? Eu entendo o que você quer dizer. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Eu entendo. Assim, nós estamos falando disso. Até que ponto não pode, entre aspas, dizer, eu estou cheio desse assunto, acho que estão falando muito disso, isso pode se voltar contra o nosso debate, contra essa causa. Eu acho que, primeiro ponto, é inevitável que à medida que alguns grupos conquistem mais direitos ou mais visibilidade para falar sobre o assunto, que outras pessoas, muitas vezes contrárias àquelas pautas, passem a se manifestar com mais intensidade. É isso que a gente vê, por exemplo, hoje no Brasil, com esses temas que geram tanta mobilização entre as pessoas, sobretudo nas redes sociais. E era isso que eu ia falar. Aí tem outro ingrediente que é a rede social que dá mais visibilidade Exatamente. de gente hoje. Exatamente. Por outro lado, Nonato, a gente vê muitas pessoas dizendo, mas hoje tudo é machismo, hoje tudo é racismo, hoje tudo é homofobia. A resposta é, sempre foi. A diferença é que hoje as pessoas têm mais canais para expressar a sua indignação e para dizer que não toleram mais certos tipos de comportamento. Inclusive, se a gente olhar para a questão organizacional, Nonato, no mundo das empresas, a gente está caminhando, sobretudo nessas multinacionais mais avançadas em relação ao assunto, para uma espécie de tolerância zero em relação ao preconceito no ambiente de trabalho. Porque essas piadinhas que acontecem, essas pessoas estarão nas empresas também, né? Elas estão nas empresas, né? E se a gente pega, por exemplo, a questão LGBT, 68% dos LGBTs dizem que ouvem constantemente piadas e ofensas no ambiente de trabalho. Essa piada cabe várias aspas aí, porque piada é quando todo mundo ri, né? Não tem graça se está ofendendo alguma pessoa. Mas o que eu acho mais interessante é a gente pensar que essas empresas, como eu dizia, elas estão caminhando, Nonato, para uma lógica de tolerância zero. A gente tem visto no mercado com alguma frequência situações em que pessoas são demitidas ou que são desligadas de seus cargos, suspensas, quando abertamente manifestam-se preconceituosas, racistas ou manifestam qualquer tipo de intolerância. A lógica por trás disso é simples. Se a empresa tem como um de seus valores, um de seus pilares, a questão da diversidade, se ela tem oferecido treinamento para os seus funcionários em relação a isso, se a comunicação tem dado informação, é inadmissível que esse tipo de comportamento continue a acontecer. Então, pessoas com visões mais restritas de mundo, eu diria que no futuro elas tendem a ter também opções mais restritas de trabalho. Entendi. Então, falar sobre o assunto não pode se voltar contra o tema, né? Não. A discussão ela é importante, acho louvável que ela esteja acontecendo com intensidade. Talvez ela esteja acontecendo hoje de forma até tão apaixonada, tão intensa, porque ela foi sufocada por muitos anos. E hoje, com as tecnologias, com as redes, as pessoas têm mais oportunidade de se colocar. Agora, você, pelo que você diz aqui, eu fico com a clara certeza de que a comunicação será cada vez mais importante nas grandes organizações, porque, como a gente disse, o cidadão que faz a piadinha, ou como você disse, que não é piada, é algo de mau gosto, porque ofende alguém, ele vai estar dentro dessa corporação. É como o político, que a gente critica, mas ele saiu da sociedade. Exato. Então, cada vez mais será necessário o treinamento desses colaboradores dentro das corporações. Não? Sobretudo numa sociedade como a nossa, que, como eu dizia, tem características muito preconceituosas. Né? Uma pesquisa recente que a marca Skol encomendou junto ao Ibope, é uma pesquisa super interessante, se chama Skol Diálogos. Essa pesquisa mostrou que apenas 7 em cada 10 brasileiros se consideram preconceituosos. Ou seja, a 7 em cada 10. A grande maioria acha que preconceito é com o outro, não é comigo. No entanto, quando a gente apresentava nessa pesquisa algumas frases e perguntava, você já disse essa frase? Frases do tipo, mulher tem que se dar o respeito, tudo bem ser gay, mas não tem que beijar na minha frente. Eu não tenho preconceito nenhum, eu até tenho um amigo negro. Tinha que ser mulher mesmo, hein? Coisas nessa linha. A gente notava, Nonato, uma alta aceitação a esse tipo de frase, a ponto de que essa pesquisa do Ibope, que é uma pesquisa ampla, que ouviu mais de 2.000 pessoas, ter apontado que, por exemplo, o machismo está presente na vida de 99% dos brasileiros. Essas pessoas estão dentro da empresa,
Essas pessoas se manifestam nas redes sociais e daí a importância, né, da gente construir uma comunicação que seja uma comunicação estratégica, uma comunicação que dê voz a esses empregados, mas que também os oriente em relação a esses temas, evitando exposições, inclusive à marca organizacional. É por isso que eu acho que a gente tem que falar muito sobre o assunto e que eu acho que é uma questão geracional, porque me parece que essa geração que está chegando, ela é pouco afeita a esse tipo de coisa. Me parece que ela tolera menos esse Sim. tipo de preconceito e acho que isso vai mudando aos poucos. Ela Né? tem uma tendência... Não se muda num passe de mágica, mas eu acho que aos poucos a gente vai avançando. Uhum. Pois não, ela tem uma tendência, não pode falar. Não, eu não dizer que essa geração, ela tem uma tendência a aceitar menos o que outras gerações aceitavam com mais tranquilidade, né? E era isso que eu ia encaminhar para o fechamento aqui da nossa conversa, Ricardo. Para onde caminhamos, hein, nesse cenário corporativo no que diz respeito à diversidade? Teremos mais diversidade nos próximos anos? Aqui eu não estou falando só de gays, estou falando também de mulheres, de negros, de pessoas com deficiência. A gente vai ter uma composição mais diversa no mundo corporativo. Qual é a tua impressão para os próximos anos? Eu diria que precisamos, né? Precisamos a partir dos dados todos que eu trouxe aqui para você. Então, acima de tudo, discutir esse assunto é um imperativo ético. É tomar partido e é o partido da inclusão, é o partido do respeito numa sociedade profundamente desigual quanto a nossa. Quando a gente vê que esse tema está relacionado ao ambiente de negócios e a resultados, se torna então impossível uma empresa deixar de lado essa discussão porque ela vai perder no limite competitividade. A gente viu um amadurecimento dessa pauta no Brasil, eu acho que veremos mais sim nos próximos anos. Eu costumo comparar, Nonato, a questão da diversidade com a da responsabilidade social. Exato. Nos anos 90, quando surgiu o tema responsabilidade social, muita gente dizia, isso não vai dar em nada, esse pessoal está abraçando árvore nas organizações. Hoje é impensável pensar numa empresa, pelo menos de médio porte, que não tem um departamento, uma área ou uma pessoa para se ocupar de responsabilidade social. Em relação à diversidade, a gente tem grandes empresas no mundo hoje anunciando vice-presidentes de diversidade e inclusão. E a gente já tem, no Brasil, equipes inteiras de diversidade, gerentes, coordenadores, analistas, olhando especificamente para esse assunto. Então a tendência, de fato, é a gente avançar nos próximos anos. Talvez cheguemos um dia que não precisemos desses profissionais. Exatamente, tomara, inclusive. Seja absolutamente natural. Exato. Ricardo Salles, consultor de comunicação e diversidade, pesquisador na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, foi o nosso convidado de hoje aqui no Mundo Corporativo. Ricardo, muito obrigado pela conversa com o ouvinte da CBN. Até a próxima. Muito obrigado, Nonato. Até a próxima. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pela programação da CBN e também nos nossos canais, no Facebook, na página da CBN. Muito obrigado e até o próximo Mundo Corporativo.